do Senhor, igreja. Amém. Quem veio com fé nessa noite? Glória a Deus. Então vamos lá, né? Amém. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo, que vocês fiquem conosco até o final, que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Encontraram? Amém. E diz assim a palavra: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Feche seus olhos, vamos elevar uma oração ao Senhor, vamos apresentar essa palavra. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, ó Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eis-me aqui, ó Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor venha me usar, Pai, como um canal de bênção, Pai, para falar ao coração do teu filho, da tua filha que entrou aqui nessa noite, Senhor, em busca de uma direção, Pai, daquele filho, daquela filha, Pai, que nos assiste, Pai, nessa live, Senhor, que o Senhor venha falar, venha dar a direção, venha dar a resposta, Pai. Ó, Pai, que o Senhor cresça, Pai, e nós diminuamos, Senhor. Nos usa nessa noite como um canal de bênção, Pai, para o teu povo, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E a igreja dá uma linda salva de palmas para vocês. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Tudo aleluia. bem com vocês? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória O a pastor Deus. Vagnaldo está lá na cidade de Sertãozinho, mas o Espírito Santo do Senhor já se faz presente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá? Amém. Quem veio receber uma direção de Deus nessa Glória a Deus. Então eu creio que, da mesma forma que você entrou, você não vai sair daqui sem a sua resposta. Preste muita atenção. Se você puder anotar, anote, que é muito bom, porque amanhã ou depois você vai se lembrar. Então vamos lá. Acabei de ler aqui capítulo 4 de Jonas, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Sabe quem disse isso? Profeta Jonas. O profeta que foi citado até mesmo por Jesus. Até mesmo Jesus citou o profeta Jonas. Mas o que eu vejo nesse texto aqui? Posso te falar para você? Sim. Coloca o tema dessa noite, que nós vamos entender melhor. Leia comigo, igreja. Suas crises emocionais não podem te afastar de Deus. Glória a Deus. Nossas crises emocionais não podem nos afastar de Deus. Não pense eu, não pense você, que por mais que servimos a Deus, por mais que buscamos a Deus, estamos isentos de crises emocionais, desequilíbrios emocionais. O que é uma crise emocional? É quando a gente perde o controle das nossas emoções. E a palavra, irmãos, por isso que eu digo para você, não deixe de ler aqui. Você aqui, você vai encontrar chaves que vai abrir portas que você nem imagina para a sua vida. Glória, glória, glória. O livro de Jonas é um livro que contém 4 capítulos. Mais ou menos uns 10 minutos você vai gastar para ler o livro de Jonas. Mas eu te garanto, é um livro fenomenal, extraordinário as respostas, as direções que Deus nos dá através desses 4 capítulos do livro de Jonas. Quem conhece o livro de Jonas? Glória a Deus. Todos, né? Quem
sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas e o grande peixe, te lembra alguma coisa? Jonas e a baleia é uma das histórias mais fantásticas da palavra. E se a gente parar até para pensar, se for meio cético, quem não acredita nem muito pode até pensar assim, isso aí é uma história. Mas não, isso não é uma história. Porque até mesmo fora da Bíblia, a gente vê casos de grandes peixes, tubarão-baleia, que já engoliram pessoas. Então, a ciência comprova que isso é um fato verídico. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, que eu queria começar aqui, porque Jonas, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um profeta, que automaticamente, quando a gente analisa o livro de Jonas inteiro, quando cumpre-se o ministério de Jonas, a gente vê que quando ele voltou-se para Deus, e ele prosseguiu obedecendo a Deus, e ele foi para Nínive, a pregação dele converteu 120.000 pessoas. Isso fora os animais, porque o rei de Nínive apregoou um jejum que vestiu até os animais de pano de saco e proibiu até os animais de se alimentarem. Então, foi uma pregação muito bem sucedida. Mas, mesmo assim, Jonas era um desequilibrado emocionalmente. Jonas, se a gente for analisar dentro desses 4 capítulos, ele era cheio de crises emocionais, que não está longe de mim e nem de você. Todos nós, pessoas aqui na face dessa terra, estamos sujeitos a nos adoecer emocionalmente. Porque o nosso cérebro é como qualquer parte do nosso corpo, ele adoece. E nós somos pessoas, não somos? Então nós estamos sujeitos. A gente analisa na palavra de Deus não somente Jonas, a gente vê um caso muito famoso que é Elias também, que também pede a morte. Ele entra numa caverna, pede a morte, e Deus, com a sua grande misericórdia, envia um anjo. Glória a Deus. Ele envia um anjo que leva comida e leva bebida, e ele come e bebe. E mesmo assim ele tornou-se a dormir. No caso de Jonas, a gente pode analisar que ele chega num grau de depressão muito profundo, porque se a gente parar para analisar as pessoas, quando as pessoas pedem a morte, ela já está num grau de depressão muito avançado, porque nós, seres humanos, fomos criados para viver. A centelha de vida está dentro do nosso coração, por isso que nós não aceitamos a morte. A gente já foi criado com o propósito de vida eterna. É por isso que quando acontece muitos fatos na vida da gente, percas, até mesmo de entes queridos, é duro, a gente não aceita. A gente não aceita, por quê? Porque a gente fomos criados para viver e não para morrer. E quando a gente se depara com essas situações da nossa vida, a gente causa um colapso nas nossas emoções e a gente acaba perdendo o controle das nossas emoções. Mas e aí? Quando acontece isso comigo e com você? O que isso causa? Afastamento da presença de Deus? Ou faz a gente se achegar mais ainda na presença de Deus? Porque temos duas opções. E hoje Deus vai falar muito conosco nessa noite sobre essas duas opções. Porque a maioria das pessoas escolhem a opção errada, se afastar da presença de Deus. E eu e você, quando a crise chega na nossa vida, o que ela causa? Um achegamento ou um afastamento da presença de Deus? Então,
Vamos lá, Jonas capítulo 1, para nós entendermos melhor. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Em outras traduções, diante da presença do Senhor. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta: Deus não está em todos os lugares? Glória a Deus. E como que a gente foge da presença do Senhor? Vocês conseguem me explicar isso? Porque se Deus está em todos os lugares, como que Jonas pegou um barco para fugir da presença do Senhor? Mas sabe o que eu tenho que entender? Deus ele está em todos os lugares, mas a presença manifesta dele está na onde ele ordenou que você fosse. Se Deus não te enviou, se você está debaixo de desobediência, se você está debaixo de rebeldia, a presença manifesta do Senhor não vai estar contigo. Porque Deus ele enviou Jonas para Nínive. Então a presença do Senhor ia com ele para Nínive, não para Tarsis. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu à vontade de Deus. E um dos dilemas que a gente analisa nessa história, uma das situações que acontece mais na vida do ser humano é a desobediência da vontade de Deus. Vocês sabem que tudo tem um princípio, não tem? Sim. Quando Jonas chegou num grau de pedir até a morte para Jesus, para Deus, falou que a vida dele não valia mais a pena. Quando um ser humano na face dessa terra chega num grau de querer morrer, de querer sumir, às vezes até eu e você já sentimos isso, ou não? Sim. Sim. Todos nós somos sujeitos a isso. A querer sumir. Quem nunca sentiu vontade de sumir daquele emprego, de sumir daquela casa, sumir daquela família? Mas sabe onde está a diferença? A diferença está se eu estou obedecendo à vontade de Deus ou se eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Porque uma coisa é eu fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, quando eu bem quero. Mas o que acontece quando eu desobedeço à vontade de Deus? Tudo dá errado. A nossa vontade não é boa. Não sei se muitos aqui já quebraram a cara, eu já, e muitas vezes, até mesmo por desobediência, rebeldia. E isso traz uma série de perturbações na cabeça da gente. E se a gente não acordar, em tempo, o que é que nós estamos vendo nesse mundão? Pessoas se matando, pessoas tirando a própria vida. E tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio, tudo começa leve. A pessoa imagina, não, eu estou dando conta, eu estou conseguindo me controlar. E aí vai caminhando. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e aquilo só vai indo. Mas sabe qual é a diferença? Se você está debaixo da presença do Senhor, pode cair os céus, você pode estar na maior das tempestades do que for, pode acontecer o que for na sua vida, mas Deus é contigo. Glória a Deus, aleluia.
fugindo da presença de Deus, quando eu estou em desobediência a Deus, Deus mandou eu ir para Nínive e eu pego a direção oposta para Tarsis. Tarsis era a direção oposta da vontade de Deus. E Jonas ele vem para nos ensinar uma grande lição, para que eu e você não aconteçam as coisas piores na nossa vida. Porque coisa é quando eu não sei, quando eu não sou ensinado, quando Deus não dá a direção. Mas Deus está dando a direção, queridos. Deus vem aqui e fala. Deus dá a direção, vai para Nínive. Aí a pessoa vai para Tarsis. Aí o que acontece? Vamos ler aqui. Prossegue, Cleitinho. Versículo 4. Mas, presta atenção, ó. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Sim, então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia em profundo sono. Será que ele tomou sertralina? Porque hoje em dia o que causa profundo sono são os antidepressivos, né? Será que lá naquela época existia isso? Porque isso só mostra como que ele estava desequilibrado emocionalmente. E como que as reações que a gente toma atrapalham a nossa vida, atrapalha a nossa missão. E sem contar com tudo isso, que olha o que acontece, o Senhor enviou uma tempestade. Você sabia que tem tempestade que vem na nossa vida, que é para nos colocar no nosso lugar? Glória a Deus, aleluia a Deus. Quando a gente busca mais a Deus, quando está tudo bem, ou quando as coisas estão bem difíceis, quando as coisas estão dando tudo errado. Quando a gente busca mais a Deus, quem conhece o Senhor, quem conhece a palavra de Deus, certamente, nos momentos mais de luta, nos momentos mais de crise, a gente se aproxima da presença de Deus. E aí está o resultado da nossa vitória. Nos momentos de crise, a gente se aproximar cada vez mais da presença de Deus. Não se afastar da presença de Deus. Porque se eu parar para analisar, quem está no nosso barco? A sua família. E as pessoas que vão ser alcançadas por Jesus Cristo através da sua vida. E se você parar? E se você desistir? Como você vai falar de Jesus para pessoas? Porque certamente as pessoas que desistem, elas ficam até com vergonha de falar de Jesus. E as pessoas que estão no nosso barco. Por isso eu te dou um conselho da parte de Deus nessa noite. Nos momentos de crise, de desequilíbrio, se achegue mais ao Senhor. Não faça igual Jonas, se afastar da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que mesmo você sendo escolhido, mesmo você querendo fugir da presença do Senhor, mesmo você querendo desobedecer ao Senhor, Deus vai te buscar. Nem que for lá no fundo do oceano. Glória a Deus. Se você for um escolhido, se você tem um chamado, se você tem uma missão, mesmo querendo morrer, mesmo querendo desistir, aí Deus vai te buscar. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa é certa: você não precisa entrar lá no fundo do poço, você não precisa cair lá no fundo do oceano. Basta obedecer. Basta você entender que nos momentos de crise você tem exemplos na palavra de Deus.
a ser seguido. Glória a Deus. Elias. Imagina um homem igual Elias, irmãos. Vocês já pararam para pensar? Um homem de Deus, um profeta de Deus, que não conheceu a morte física, porque a palavra diz que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Um homem que ele orou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou pessoas. Um homem que orou e Deus enviou fogo do céu. Ele teve as suas crises. E nós não somos diferentes. Esses dias eu estava parando para pensar, porque nós somos pessoas, às vezes, complicadas, não somos? Quem não tem um dia difícil no trabalho? Quem não tem um dia difícil lá na sua casa? Lá com seus filhos, com a sua família? Que não dá vontade de chutar o pau da barraca, de sumir nesse mundão aí, de abandonar tudo. Mas e as consequências? Essa é a vontade de Deus? Não. Certamente não. Certamente não, porque Deus ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Deus ele pagou um alto preço, por mais que a gente não confiamos às vezes em nós mesmos. Muitas das vezes nós desistimos de nós mesmos. Nós desistimos das pessoas. Mas Deus não. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele luta até o final. Você acha que Deus não podia largar, abandonar, abortar aquela missão de Jonas e largar ele para lá? Ah, ele escolheu. Mas olha o tanto que Deus é misericordioso. Você acha que Deus não podia pegar outro profeta e ir lá e entregar a mensagem? Deus ele podia. Mas ele prova o tanto que ele me ama, que ele te ama. E Deus ele não desiste de mim, não desiste de você, não desiste de você que está nos assistindo. Deus ele não desiste de nenhum dos teus filhos. Muito pelo contrário, nós desistimos. Mas Deus não. E nessa noite eu quero que você entenda que aconteça o que acontecer, vai até o final. Aconteça o que acontecer, mesmo que esteja o céu caindo, as tempestades caindo, a família destruída, a vida financeira abalada, cheio de conta para pagar. Mas creia que Deus ele vai te dar uma direção, Deus ele vai te enviar um escape, nem que for um grande peixe, mas Deus ele vai enviar. Aí aconteceu tudo isso. Capítulo 2, a oração de Jonas, ele se arrepende. Porque por mais que somos falhos, por mais que somos pessoas que olhamos para nós mesmos, somos cheios de falhas, cheios de erros, temos que melhorar e muito na presença, principalmente de Deus. Temos que melhorar com as pessoas. Temos que melhorar com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Temos que melhorar, irmãos. Somos falhos, imperfeitos, mas mesmo assim Deus não desiste de você. Deus não deixa de enviar um escape. Deus não deixa de enviar a solução. Dentro daquele oceano, no fundo daquele mar, quem podia ajudar ele? Quem podia ajudar ele? Só o Senhor. É só o Senhor que podia enviar. E da mesma forma que Deus providenciou aquele táxi, igual o pastor disse, aquele táxi lá no oceano para levar Jonas de volta para a sua missão, Deus ele vai enviar um escape para mim e para a sua vida. Mas nós temos que crer. Nós não podemos deixar que o nosso desequilíbrio, as nossas lutas, principalmente aqui nas nossas cabeças, as nossas preocupações, Deus ele tem um escape, tem uma saída para todos os nossos problemas. Jonas, se a gente for analisar do 1 ao 4 capítulos,
Mais ou menos 10 minutos vocês vão gastar para ler o livro de Jonas inteiro. Mais ou menos 10 minutos. Mas vocês vão se surpreender com as direções, com o que fazer, o que não fazer, que Deus nos mostra na palavra de Deus. Jonas era uma pessoa bipolar. Jonas era uma pessoa vitimista. Jonas, no fim de tudo, no versículo 4, aí ele se arrependeu, aí ele fez a vontade de Deus, foi lá para Nínive, pregou, o povo se arrependeu, foi muito bem sucedido, e sabe o que aconteceu? Aí aconteceu isso, ó, versículo 3 que nós acabamos de ler, capítulo 4, olha aqui, ó. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Olha, o profeta de Deus, depois que ele se arrependeu, aí Deus usou ele, aí o povo de Nínive se arrependeu, foi salvo, Deus não destruiu eles, mas Jonas queria que Deus destruísse. Às vezes nós queremos que Deus faz as coisas que a gente quer, e Deus não faz as coisas que a gente quer, a gente fica com raivinha, a gente fica aborrecido, aí a gente quer morrer. E olha como que Jonas, ele mostra que ele era um vitimista, que ele se achava melhor que os outros, porque quando a gente vai estudar a história, esse povo dos ninivitas era um povo inimigo. Era um povo inimigo de Israel. Então Jonas, ele se achava no direito de que Deus não podia dar chance. Deus tinha que destruir aquele povo pelos seus erros, pelos seus defeitos. E a gente não é assim. Às vezes a gente olha para os outros, fazendo algumas coisas que não é certo. O que a gente quer? Quer que Deus castigue. Ah, ele vai ver, ela vai ver quem que toca no ungido do Senhor. Não é essa a fala? A gente usa até a Bíblia. A gente usa até a Bíblia para favorecer o nosso coração inimigo. Ah, essa pessoa vai ver quem que toca no ungido do Senhor. Quem que nunca ouviu isso? Mas verdadeiramente, o que está dentro do nosso coração? A gente quer o mal daquela pessoa, a gente quer que ela pague. E Jonas queria isso. Jonas, ele não aceitou que Deus perdoou aquele povo. E olha o que ele fez, ó. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideias quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim melhor é morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou em um lugar leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Ele foi lá, ele cumpriu a vontade de Deus, mas aquilo não era a vontade que estava no coração dele. A vontade que estava no coração dele era que Deus destruísse aquele povo, porque aquele povo era um povo inimigo dos povos de Israel. Conta a história que certamente aquele povo foi um dos responsáveis por destruir o povo de Jonas. Então, ele queria que Deus o castigasse. Mas Deus, ele não pensa como o homem pensa. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. Quem é uma prova disso? Eu e você. Porque nós merecíamos. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, jogaram ela aos pés de Jesus.
e falaram para Jesus assim: a lei de Moisés, ela merece ser apedrejada. E tu, o que dizes? E o que Jesus disse? Aí todo mundo pegou a pedra e já estava preparado. Aí Jesus pegou e orou para eles e disse assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um foi se retirando, não ficou nenhum. Sabe por quê? Porque nós todos somos pecadores. Se for por merecimento, nenhum de nós merece. Somente pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso é necessário eu e você aceitar o nosso Senhor como nosso Senhor e Salvador. Porque por nós mesmos, nós não somos merecedores. Mas Jonas, ele estava numa crise tão profunda, que mesmo acontecendo tudo isso, mesmo ele indo parar dentro da barriga de um peixe no fundo do oceano, e Deus providenciar o grande livramento, mesmo assim, ele desejou a morte. Mas o que eu te falo para você nessa noite? Que tudo tem um princípio. Por isso que nós temos que se arrepender. Se arrepender, pegar a direção de Deus e fazer como Jesus. Você acha que Jesus não tinha crises? Você acha que Jesus não tinha crises? Já nós vamos ver como que Jesus lidava com as suas crises. Jesus, ele também lidava com as suas crises. Coloca lá para nós, Cleitinho. Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus. Fugiu da mente. Deixa eu ver se eu anotei. Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Olha como que Jesus lidava com as crises emocionais, as crises. Então lhes disse a minha alma: está cheia de tristeza. Isso aqui foi no Getsemane. Jesus estava passando por um momento de profunda aflição, estava se aproximando o momento, o dia, e ele disse assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até que a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Prossegue. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu e você temos que aprender com Jesus. Eu e você temos que aprender com Jesus. Quando Jesus estava em crise, o que ele fez? Orava. Ele se reservou num lugar e ele orava. Nem os mais amigos dele, porque nesse momento, nesse mesmo decorrente desse texto, nós vamos analisar que levou consigo os discípulos e ele achou eles dormindo. Nos dias mais difíceis da sua vida, você vai contar com pessoas que vão te decepcionar. Você vai contar com pessoas que não vão poder te ajudar. Sabe por quê? A ajuda que você necessita vem do alto, vem dos céus, vem de Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus Cristo, ele escolheu para si 2 dos seus amigos íntimos. Mas no momento mais difícil da vida dele, porque nesse mesmo texto fala que Jesus, as gotas de suor dele se transformaram em sangue, de tão agonia, de tanta agonia que ele se passava. Mas o que ele fez? Ele se retirou num momento e ali ele orava, aí ele buscava ao Pai. Aí, como todo ser humano, aí ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas automaticamente, olha o que ele disse: porém,
não se faça a minha vontade, mas a do Senhor. Glória a Deus. Se nós aprendemos isso na nossa vida, duas coisas. No momento de crise, nos momentos que você tiver, pode acontecer tudo, pode o céu desabar na sua cabeça. Se você se aproximar, não afastar, se você buscar em oração e não fazer a tua vontade, irmão, você pode ter certeza que você vai sobreviver. Glória a Deus. Você pode ter certeza que você vai sobreviver. Mas, no momento de crise, de desequilíbrio, se você se afastar, principalmente da presença do Senhor, porque o que as pessoas mais fazem quando elas estão em crise? Elas se afastam, elas param de vir na igreja em primeiro lugar. Você acha que elas vão ler a Bíblia em casa? A carne vai dominando, a carne vai tomando conta. Aí elas se afastam das pessoas, se afastam da palavra, não pedem ajuda. Sabe um dos piores defeitos de uma pessoa que está em crise? Um dos maiores motivos da derrota dela? Não pedir ajuda. Ô irmão, que pensamento de Satanás que é esse? Ele coloca dentro da cabeça das pessoas: isso é para te matar, isso é para te destruir. Peça ajuda. Peça ajuda. Vai das pessoas certas. Peça ajuda. Se as pessoas que, suas famílias, você tem pessoas que necessitam saber para te ajudar. Se as pessoas não sabem que você está em crise, como que você vai ajudar elas? E outra, necessariamente, não é todas as pessoas. Um exemplo, eu sei que a irmã Ângela está em crise, mas às vezes eu não tenho muita intimidade para chegar. Agora, se ela me pedir ajuda, aí sim. Não é todas as pessoas que chegam te oferecendo ajuda, mas eu te garanto, se você pedir ajuda, Deus ele vai providenciar o escape. Mas a primeira ajuda que você tem que pedir é do alto, e Ele vai providenciar pessoas, Ele vai enviar escapes, Ele vai enviar táxi de baleia. Quem já andou de baleia? Glória a Deus, aleluia. Ninguém quer não, né? Misericórdia, né, irmão? Mas uma coisa eu te falo nessa noite: a crise, ela tem que servir para te aproximar de Deus, não para te afastar de Deus. Porque se nos momentos de crise que a gente passa na nossa vida, nos momentos de tempestades, nos momentos que a gente não quer ver ninguém, que a gente quer se isolar, que a gente quer sumir, que a gente quer afastar, se a gente for deixar isso caminhando, se a gente for deixar isso evoluindo, a tendência é chegar num ponto igual Jonas, igual Elias, a gente pedir até a morte. E vocês sabiam que a palavra tem poder? Vocês sabiam que a partir do momento que você pronunciou, Satanás só está aqui, ó. Satanás só está aqui do lado, ó. E a palavra tem poder. Aí ele começa a falar na sua cabeça: você não tem mais jeito para você, ninguém te ajuda, ninguém gosta de você, ninguém te ama. Mas você acha que ninguém te ama? Você acha que Cristo passou tudo que Ele passou à toa? Não. E Jonas tinha um chamado. Vocês sabem qual era o chamado de Jonas? Para que Deus chamou Jonas? Para ir para Nínive. Deus chamou Jonas para ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. E eu e você, para que Deus nos chamou? Será que nós não estamos fugindo, não, da presença de Deus?
Será que nós não estamos fugindo do chamado de Deus? Será que Deus te chamou para ser uma boa mãe? Você não está fugindo, não? Um bom pai? Um bom esposo? Uma boa esposa? Será que o chamado de Deus para a sua vida não é para pregar? Louvar? Para que Deus te chamou, irmão? Se você não descobrir para que Deus te chamou, você vai ficar sempre colocando empecilhos, sempre dando desculpas. Mas lá no fundo, você sabe para que Deus te chamou. Será que Deus te chamou para limpar a igreja? Todos nós temos um chamado de Deus. E nós não podemos fugir desse chamado. Glória a Deus. Será que Deus te chamou para louvar, para pregar, para evangelizar? Temos muito a se fazer na obra de Deus, irmãos. Não ache que só aqui pregando você está fazendo a obra de Deus, não. Quando você está aqui, o Nicolau vem aqui, todo fim de semana ele limpa a igreja, que a igreja fica um brinco aqui, O que ele está fazendo? Está fazendo a obra de Deus. Quando a gente se reúne em oração, quando a gente abre a boca lá no nosso trabalho, falando de Jesus, a palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos que cada vez se aproximar da vontade de Deus, do chamado de Deus. A gente vai descobrir o que Deus quer de nós. Amém? Amém. E mesmo se você estiver fugindo da vontade de Deus, nem que Deus tenha que te jogar um anzol. Você já viu o pescador pescando? O irmão que deve que gosta de pescar. Como é que pesca, não? Você joga um anzol e vem trazendo. E vem trazendo. E vem trazendo. Ô, irmão, se você for um escolhido, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa se você tem crise, se você é bom, se você é ruim, se Deus te chamou, a missão dele vai ser concretizada. Porque mesmo Jonas, sendo uma pessoa bipolar, sendo uma pessoa que irava-se, ele era feliz no momento, e no momento seguinte ele já estava triste. Mesmo ele sendo uma pessoa que contrariava a vontade do Senhor, desobediente, Deus escolheu ele. Deus escolheu ele e foi um dos maiores pregadores que a palavra nos ensina. Porque 120 mil pessoas creram. Olha aqui, 3:5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou as trajes real, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas, mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Todas as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Só tem. Deus perdoou. Não importa o que você fez, não importa tudo o que aconteceu, você recebeu a direção de Deus nessa noite. Então não fique se culpando, não fique se martirizando, encare a realidade que Deus escolheu, que Deus te chamou. Vamos parar de achar isso ou aquilo, eu acho isso. Ô irmãos,
Vocês fizeram aquela faculdade de axiologia? Vocês já ouviram essa? Eu acho isso. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Ô, irmãos, fica com a palavra de Deus. Larga essa faculdade para lá. Essa daí não serve não. A faculdade de Cristo é essa aqui, ó. Você tem que ser formado. Aleluia, Deus. Aqui, ó, na palavra de Deus. Larga essa faculdade de arqueologia para lá. Eu acho isso. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Ô, irmão, se Deus te escolheu, reconhece logo. Reconhece logo. Para de ficar em cima do muro. Assim como o pastor pregou aqui domingo. E se não der tempo? E aí? Nós não sabemos. O dia do Senhor virá como ladrão. Acabou? O ladrão avisa que dia que ele vai roubar sua casa? Não avisa. O dia do Senhor virá como ladrão. Vamos nos manter firmes na posição. Jesus prometeu que Ele ficaria conosco até o último dia. Glória a Deus, aleluia. Põe lá. João 3,16 para nós finalizar. Vocês sabiam que 90% das nossas derrotas, 90% das nossas derrotas, elas são baseadas no nosso desequilíbrio emocional? Do momento que a gente está em crise. Mas sabe por quê? Porque tudo tem um princípio. E toda crise começa num afastamento da presença de Deus. Afastamento da presença de Deus. Desobediência da presença de Deus. Rebeldia da presença de Deus. Mas olha o que Deus fez por mim e por você. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tinha alguma dúvida que Deus te ama, que Deus te escolheu, está aí. Deus enviou o único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Gatinho? Encerrar? Coloca aquele louvor. Vamos colocar de perto? Glória a Deus. Fazer uma oração ao Senhor. Depois eu vou passar um clipezinho do louvor. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, todo-poderoso. Ó Pai, graças te damos, ó Deus, pela palavra que veio do alto nesta noite, ó Senhor. A palavra veio de encontro aos nossos corações, Pai, nos dando direção, Pai. Nos mostrando, Pai, que nós não devemos fugir da presença do Senhor. Que mesmo em situações difíceis, ó Pai, a qual nós mesmos não estamos aguentando mais, ó Pai. O segredo, Pai, é se achegar cada vez mais ao Senhor, ó Pai. O segredo é cada vez buscar a Tua presença, Senhor. Por isso, ó Senhor, nessa noite, Pai, eu estendo as minhas mãos sobre o Teu filho, a Tua filha, que entrou aqui nessa noite angustiada, que entrou aqui nessa noite em busca de uma palavra, de uma direção da parte do Senhor, ó Pai. Eu estendo uma palavra de bênção, Pai. Eu estendo uma palavra de vitória, Senhor. Eu estendo uma palavra, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor não nos desiste de nós, ó Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, Pai, cuida de nós, ó Pai, em todos os nossos momentos, em todas as nossas aflições. Ó Senhor, nos carrega no colo, Pai, porque a luta é difícil, Pai. Os dias são maus, mas nós temos que crer, ó Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor não desiste de nós. Se o Senhor cuida de nós em todos os momentos, por isso eu te peço, Pai, cuida do teu filho, cuida da tua filha, Senhor. O Senhor conhece cada coração.
O Senhor conhece a necessidade, Senhor, do teu filho e da tua filha, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Que o Senhor nunca nos dá um fardo que nós não possamos carregar, ó Deus. Por isso, Pai, se o Senhor está permitindo, Senhor, essa situação, é porque o Senhor vai nos dar um escape. É porque o Senhor vai nos dar o alívio, o refrigério. E em nome de Jesus eu te agradeço. Feche seus olhos. Cante conosco esse louvor. Se quiser olhar, pode olhar, que tem um clipe também. Apaga a luz, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Se vocês quiserem olhar aqui, olha aqui para o telão. Aleluia. E olha como que Deus ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Olha como que Deus nos trata. Olha como que Deus é conosco. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Glória a Deus. Aleluia. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele se importa, Ele compreende, nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar,
Uma salva de palmas.